Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Vamos ler aqui, nós vamos em 2 livros da Bíblia, tá? Nós vamos ler primeiro Cantares de Salomão, capítulo 1, o verso 13, a parte A somente. E aí nós vamos ir lá em Josué, capítulo 2. Um vai complementar o outro nesta manhã. Glória a Deus. Cantares capítulo 1, verso 13, somente a parte A. Cantares capítulo 1, verso 13, a parte A. Diz assim a palavra do Senhor: O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Em outras versões está sactel de mirra. Essa é a parte que nós vamos ficar com ela, tá? A parte A. Vou repetir. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. E aí agora nós vamos lá para Josué capítulo 2. Isso, capítulo 2. A partir do verso... Vamos ler tudo para que a gente, tudo que eu diga assim, nós vamos até o 21, tá? Eu vou ler os pares e os irmãos, vou ler os ímpares e os irmãos os pares, tá? Capítulo 2 de Josué. Isso. Capítulo 2. Então eu vou começar aqui. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. A igreja. Então Deus se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram a terra os homens de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde que aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vales. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém aqui mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. agora De que dareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo que tem,
e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até a morte, se não anunciarmos graças a Deus nossos negócios, e será depois que todos fossem contidos e Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disseram-lhe aqueles homens: olha, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o teu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Glória a Deus por essa palavra, né? Bom, missionário, o que tem a ver, né? A história aqui de Raabe com o que está em Cânticos, capítulo 1, no verso 13, a parte A. É muito simples. Raabe, ela, antes dela ter os benefícios que a presença, que a glória de Deus nos dá, ela desejou ter esse saquitel em sua presença. Ela soube guardar aquilo com toda a força da sua alma. A mirra, queridos, ela pode ser muito bem escolhida como alegoria, né, de Jesus, mas por causa da preciosidade, perfume, suas qualidades terapêuticas, preservação e por sua conexão com o sacrifício, por que Jesus é comparada a este ramalhete de mirra? Primeiramente pela abundância. Não é só alguns grãos de mirra, porque a mirra, o que é? A mirra, ela é uma substância que é tirada do tronco de uma árvore, daquela região. É tipo o látex. Não tem aquelas madeiras que a gente vai daqui para Goiânia, tem plantação, e tem um copinho, eles faz o corte ali no tronco e vai caindo aquela cola, né? Aquela substância para eles fazerem algumas coisas, é matéria-prima. A mirra é do mesmo jeito. Eles cortam o tronco, colocam um potinho e ela vai caindo. Só que quando ela encontra com o ar, com o oxigênio, ela vai virando pedrinhas, tá? Ela não é líquida, ela vai se codificando, ela vai ficando mais sólida. E aí as pessoas juntam essa substância e tem várias finalidades, tá? Principalmente na hora de embalsamar o corpo, de desinfecção, essas coisas. E Jesus, ele é comparado a isso. O meu amado é para mim um saquitel de mirra, um ramalhete. Ou seja, ele não é apenas gota, ele é abundância. Jesus é abundância. Ele é uma caixa cheia para nós. Ele não é um raminho apenas comparado a um buquê, né, a uma flor, mas ele é um buquê inteiro. Jesus, ele é o Cristo para todas as nossas necessidades. Que eu não seja lento para me beneficiar disso. Está disposto a todos nós, com todas as suas qualidades. Quem é Jesus para você?
Lembra que a Bíblia fala, olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que Jesus tem sido para nós? Será que nós temos guardado Ele como a nossa preciosidade de verdade? Será que nós temos Jesus apenas como socorro? A gente busca Ele mais direcionado apenas para as suas mãos? Ou como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume aos seus pés? Isso é interessante, vamos refletir nessa manhã. O nosso amado é comparado novamente a um saquitel por causa da variedade. Porque há em Cristo não apenas algo que seja necessário, mas nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Gente, o nosso Jesus, ele nos salvou, ele nos enche com a graça, ele nos capacita, ele nos faz frutificar. Imagine, você acha mesmo que era necessário o sangue dele ter derramado totalmente? Você acha que uma gota de sangue já não valeria a pena? Já não faria ali o sacrifício? Já não, o sangue, uma gota de sangue já não alcançaria o objetivo, mas ele resolveu se dar por inteiro. E quantos de nós damos apenas parte, fragmentos? Eu vou dar só isso aqui para Jesus, eu vou dar só o meu dedinho. O Senhor, da mesma maneira que Ele se entregou, da mesma forma que Ele entregou tudo, Ele também, Ele espera de nós o tudo. O que nós temos entregado realmente para o Senhor? Será que é o nosso tudo? Cada um aqui sabe. O que é o seu tudo? Talvez o seu tudo vai te custar lágrimas, dor, assim como custou as lágrimas, a dor que Jesus passou lá naquela cruz. Jesus, quando ele entregou tudo, ele fez isso, claro, ali com uma decisão conjunta com Deus, que é Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, porque ele é uma deidade, uma trindade. Eles decidiram entre si fazer tudo, não apenas para nos beneficiar, mas para nos dar o exemplo de entrega. Entende isso? O Senhor nos ama de uma maneira tão extraordinária que nem o apóstolo João deu conta de descrever o amor de Deus. Olha só, 3,16, João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, esse tal, porque João não soube escolher uma palavra que coubesse, que descrevesse na totalidade o amor de Deus. Foi de uma tal maneira, não tem como explicar que palavra, nem o mais erudito, nem Sócrates, nem ninguém, por mais inteligente, nem Einstein, ninguém, por mais sabedoria humana que tivesse, jamais poderíamos descrever o amor de Deus em palavras humanas. E diante disso, diante dessa entrega, não é só para a gente ser beneficiado, mas nos capacitar para sermos semelhantes. Lembra da proposta lá de Gênesis 1? Que ele nos fez para que fôssemos imagem e semelhança dele. Isso é muito profundo. Talvez nós dobramos os joelhos aqui, a gente clama por tanta coisa e está tudo certo. Clamamos por cura, por porta aberta, por salvação. Que o nosso repertório de oração ele possa crescer muito mais, que possamos ir um pouco adiante, dizendo: Senhor, nos faça imagem e semelhança de Ti, na maneira de amarmos e nos entregar a Ti. Talvez a gente se entrega achando que está fazendo muito, e na verdade, quando Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, que é o nosso espelho, você olha, eu pelo menos olho para mim, eu fico assim, eu desprezo a mim mesmo, tem hora, eu falo assim, você não é nada, olha o que você tem feito. Que possamos ter esse olhar para dentro de nós. Lembra daquela parte lá de Coríntios, onde o pastor sempre está lendo ali, mas de forma específica na ceia, examine o homem a si mesmo. Eita. Vou pôr bem aqui. Entende isso? Isso é muito profundo. E eu caminho mais um pouquinho. Observe Jesus em seus diferentes papéis e você verá uma variedade. Profeta, sacerdote, rei, marido, amigo, pastor. Considerando que a sua vida, sua morte, ressurreição, ascensão, a segunda vinda. Veja a virtude
gentileza, coragem, autonegação, amor, fidelidade, verdade e justiça. Ele é um saquitel de mirra também para preservação. Não deixe a mirra cair no chão e ser pisada, mas amarra ela. Escreve ela na tábua do teu e do meu coração. Precisamos de dar muito valor às palavras e decretos de Cristo. Isso é muito profundo. Muito profundo. E devemos manter nossos pensamentos e conhecimentos sobre ele como trancados a 7 chaves, a fim de que o diabo nada pode roubar de nós. Da mesma maneira que aqui está dizendo, nos direcionando para guardar isso, Raabe fez exatamente isso. Quando ela soube da notícia, quando ela sentiu o cheiro do saquitel de mirra, ela nem teve o saquitel nas mãos, ela sentiu o cheiro através da audição, ela ouviu falar. Entenda a condição de Raabe. Gente, naquela época, a gente julga muito. Ela era prostituta, era uma meretriz, mas naquele tempo, algumas mulheres nasciam em clãs, em famílias, que não tinha voz e vez, como a gente tem aqui. As mulheres não podiam estudar, não eram alfabetizadas. O que dirá ter vez em alguma parte da sociedade? Talvez a família dela, a única opção que ela tinha era vender o seu próprio corpo. Tem pessoas que nascem e têm um destino, só que tem gente que vive a vida inteira e tem aquele argumento de que eu não tive a oportunidade. Isso não é verdade. Em algum momento da nossa vida, o cheiro da mirra vai chegar. Nós vamos ouvir falar. Agora, a decisão de ter alguma atitude diante do que a gente vê e sente, aí é uma escolha nossa. E ela reagiu. Sabe aquela mulher que nasceu naquele lugar, parece que o destino dela era morrer ali na casa, em cima do muro, porque a Bíblia diz que a casa dela era em cima do muro. E o muro naquela época não era igual ao nosso, bem estreitinho. Tinha muros que eram quilômetros, porque era algo que protegia a cidade naquela época. Então, ela morava ali, era estratégico, porque ela via quem entrava e quem saía de Jericó. E quando ela soube, você acha que todas as pessoas que souberam da fama do povo de Israel, olha, tá vindo aí um povo que eles têm um Deus diferente. Eles andaram por meio do mar, eles viveram grandes coisas no deserto, eles estão chegando aí. A Bíblia diz que somente Raabe, quando ouviu aquilo encheu o coração dela, ela queria só uma oportunidade. É igual o mundo hoje. O mundo ouve sobre Jesus, mas somente aquele que dá valor à mirra pega para si. Pega para si como um grande valor. O meu amado é para mim, o meu amado é para mim. Ela só precisava de ouvir. E aquele saquitel de mirra chegou até ela através daqueles espias. E naquele momento ela teve a oportunidade e ela mudou a história, tanto da vida dela quanto da casa dela. O que nós fazemos com o que ouvimos sobre Jesus, a preciosidade que nós damos para Ele, para a palavra, não alcança somente a nossa vida, mas toda a nossa casa. O que dirá pode impactar uma sociedade. Ontem o pastor falou muito isso. Gente, como Deus usou o pastor Claudionô ontem. Que poder, que graça, que comida gostosa, que banquete que foi ontem dado a nós aqui. Meu Deus, eu saí daqui ontem assim encantada, maravilhada com o que Deus fez. E uma das palavras que ele disse, olha, uma mulher e um homem de Deus, ele impacta uma sociedade, ele muda uma geração. Ele muda o ambiente da casa. Deus usa aquela pessoa e muda decretos que foram falados assim, essa família vai ser isso. Mas quando o que eu e você fazemos ao ouvir a palavra, ela muda tudo ao nosso redor. Não somente a nossa vida. Olha a responsabilidade que temos. Uma responsabilidade muito grande. E Raabe soube guardar segredo. Está falando aqui, a mirra
o que Deus deu para nós, tem coisas, segredos, que nós não devemos compartilhar, é precioso. A nossa coroa não pode ser negociada, de jeito nenhum. Não podemos. E ela fez 3 coisas, ela amarrou aquele fio, né, vermelho na janela. O povo de Jericó passava, gente, mas que Raabe? Será que é outra estratégia para Raabe alcançar mais clientes? Né? Porque hoje é cliente, né? Essa atividade que Raabe fazia naquela época, hoje virou profissão. Será que é mais uma estratégia que ela colocou na janela para alcançar mais clientes? E muitos passavam por ali e não sabiam que era a marca que ela tinha para que a casa dela fosse livrada da morte. Tem coisas que para o mundo é só um detalhe, mas para nós é um símbolo da salvação. E nós temos que externar isso. Embora as pessoas até não entendam, embora as pessoas até nos julguem, mas não tem problema o que falam sobre o nosso respeito, sobre o nosso posicionamento de Cristo. O que importa é aquilo que nós estamos fazendo, que está agradando e sermos fiéis. E depois dela colocar e dependurar aquele fio vermelho na janela, ela teve a responsabilidade de chamar a família dela. A Bíblia diz que era mãe, pai, irmãos e irmãs. Gente, não era pouca gente. Quando nós tomamos uma posição, até aqueles que não gostam da gente, que não nos ouvem, vai nos ouvir. E a salvação vai ser gerada no coração. Temos que ter essa disposição de falar, de estarmos ali reunindo a nossa família. E segundo, ela guardou segredo sobre aquele tratado, né? Aquela aliança que ela tinha feito com os espias. Que eu e você podemos, né, que o nosso amado seja tão precioso, que nós deixamos ali o fio exposto. Muitos não vão nem saber, mas quando chegar os dias difíceis, é aquele sinal externo que vai diferenciar a minha casa, a nossa casa, da casa daqueles que são ímpios. E aí eles vão entender, aquele cordão vermelho, a salvação chegou naquela casa. E a nossa casa é guardada, e a nossa casa é protegida. Isso é maravilhoso. Que nós possamos guardar esse ramalhete de mirra como tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem. Ele é o nosso amado da nossa alma. Ele não é apenas Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Ele dá paz, ele cura, ele é provedor. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso amado. O amado da nossa alma. É aquilo que a gente tem de mais precioso. Entende? É isso que nós devemos guardar, Jesus. Com tudo que nós temos, com tudo que nele, que ele é. Ele é a nossa preciosidade. Guarda ele hoje. Guarda ele hoje. Como o seu maior tesouro. Guarda a sua coroa. Guarda ela. Que ele seja a sua maior preciosidade nesta manhã. Pode acontecer de nós clamarmos aqui como clama por cura, talvez naquele momento Deus não faz, como o pastor disse ontem. Só o Senhor vai revelar o motivo pelo qual ele não atendeu a oração naquele momento. Mas a questão é que o Senhor continue sendo a nossa preciosidade, apesar dele não atender talvez a nossa oração naquele momento. Mas a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Quando a gente aceita a vontade dele, mesmo que converge com a nossa, nós temos essa consciência que ele é o nosso amado, ele é o nosso ramalhete de mirra. Isso fica mais leve, talvez a dor do luto fica mais leve. Talvez aquele diagnóstico que vem como sentença fica mais leve. Fica mais leve. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã. E que levamos para o dia de hoje a nossa preciosidade, que é o nosso amado Jesus Cristo. Deus abençoe.